Após a prisão, cresceram nas redes sociais as manifestações em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, ingressou no início deste mês de fevereiro no Senado Federal com pedido de impeachment do titular da corte. A denúncia e o pedido de afastamento são assinados pelo presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson. Entre os argumentos, a denúncia afirma que Moraes teria exercido atividade político-partidária enquanto ocupa o cargo no STF ao ter se reunido em agosto do último ano com o senador Davi Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, à época presidentes de ambas as casas legislativas. Na ocasião, o PTB apresentou denúncia ao Senado que acabou arquivada pelo próprio Alcolumbre. O pedido do partido também cita, conforme informou em nota, postura incompatível de Moraes com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Pela forma com que o ministro conduz os inquéritos que investigam a produção e distribuição de alegadas notícias falsas, bem como a convocação para atos supostamente antidemocráticos. Alexandre de Moraes é o ministro com o maior número de pedidos de impeachment nos últimos 2 anos. No total, foram 17 solicitações só contra Alexandre de Moraes. Guilherme Fiuza. Pois é o momento, como falei anteriormente, é a hora da verdade para o Poder Legislativo Federal brasileiro, né? Que fique bem entendido. Isso não é uma... como é que eu vou dizer? Isso não é uma proposta, né? Eu nem tenho autoridade para propor nada. Estamos olhando a lei e vendo o seguinte: se houver, da parte de um poder, do STF no caso, ou de integrantes desse poder, ações que traiam as finalidades do seu cargo, quem é que pode rever? Eles são imunes a tudo? Eles têm poderes sobre-humanos? Não. O Senado Federal tem que rever. Então, prezados senadores, não se avexem. Não significa perseguir, né? Não significa declarar guerra. É atribuição dos senhores examinar. Então nós estamos diante, veja, no mínimo de um pedido de prisão agora contra um parlamentar, né? Não é mais um militante que se chama de bolsonarista, não sei o quê, tal, ou um jornalista que se diz que é blogueiro, não. É um parlamentar, é um integrante do Congresso Nacional, preso. Diz o autor do mandado em flagrante, né, que a procuradora Tamé também já explicou, diz o autor que ele precisava, antes de ser examinado, ter a sua conduta examinada pela Câmara dos Deputados, ele precisava ir para a cadeia. Isso foi assinado por um ministro do Supremo Tribunal Federal. A pergunta é: esta conduta, na opinião dos senhores, excelentíssimos senadores da República, é passível de exame ou não? Ou está tudo bem? Então declarem, está tudo bem. Se não estiver tudo bem, essa conduta precisa ser examinada. Pode ser até que as suas excelências se reúnam, examinem e digam: não, foi uma interpretação que nós consideramos aqui até controversa, mas não tipifica uma exorbitância, não tipifica um desvio. Tudo bem. Agora, não se omitam. Porque aí eu volto, e até aproveitando esse comentário que a Ana fez, né, sobre a questão ideológica, eu queria dizer, Ana, e você conhece bem meu pensamento, que é o seguinte: onde boa parte dessa impostura está escondida é no rótulo ideológico. Por isso é que eu sugiro retirar o rótulo. O Lula só foi preso pela Lava Jato porque aquela força-tarefa conseguiu retirar os rótulos, né, de um líder de esquerda perseguido para um delinquente.
né? Aí vemos ali o Roberto Requião bravateando contra o STF. O Roberto Requião é de esquerda? Não, claro que não. O Roberto Requião é o Roberto Requião Futebol Clube, parça do Lula. Então o que eu advogo é o seguinte, Roberto Requião, parça do Lula. E você tira a sua conclusão. Se é de esquerda, já existe uma bolha, já existe uma salvaguarda, já existe uma proteção que protege também as exorbitâncias de vários dos poderes, dizendo, não, mas isto é um ato de esquerda, isto é um ato progressista. Aí nos Estados Unidos, né, Ana, quantas barbaridades são cometidas dentro desse véu de bondade. Infelizmente, uma parte do mercado compra isso. A Jane Fonda já falou. Né? Então, o ponto, eu acho, nesse caso do deputado Daniel Silveira, é exatamente isso. Quer dizer, nós estamos diante de um deputado, e eu acho que o deputado Daniel Silveira é um bom parlamentar, é combativo, percebe vícios aí da máquina pública, disfarçados em ideologia, quer combater isso. Agora, nesse pronunciamento que ele faz, ele dá, na minha opinião, todas as armas para estes que ficam escondidos debaixo de uma ideologia. Ficou fácil para eles dizerem, sem justificar nenhuma decisão, já disse aqui, é um absurdo ao cubo essa prisão, provavelmente. Né? Vamos ver o que a Câmara diz. Mas para a lenda que eles constroem, que os protege, fica fácil. É a direita antidemocrática. Aí com verborragia, com grossura e não reconhecendo a legitimidade de um poder da República. É ou não é isso que embasou a decisão? É uma decisão retórica. Mas eu acho que aí sim você instrumentaliza a demagogia. Né? Quer dizer, você dizer não, porque não sei o quê, porque é o AI-5. Não dá. Aí você deu todas as armas. Olha aí, é a direita querendo ditadura. Acabou. Então não é essa a crítica, na minha opinião, e a crítica também não deve ser, digamos, embalada em conceitos que dizem muito pouco. Diga, Ana. Olha, Vitor, eu estou aqui vendo que a CENI, eu vou concordar com o Fiuza nesse ponto em relação às nossas casas legislativas aí, que agora tem que realmente mostrarem a verdadeira autonomia, a verdadeira separação dos poderes, porque, pelo que a gente está vendo aqui na imprensa, as coisas não caminham por um lado bom, pelo menos o que está sendo divulgado. A CNN Brasil publicou agora uma matéria que eu acho que configura aí uma grave ameaça, né, da Corte aí à Câmara, e a CNN disse que ministros do Supremo, aí ouvidos pela CNN, disseram que caso a Câmara passe a mão na cabeça de Silveira, estará aberto o caminho para o suicídio político dos parlamentares, que a expectativa entre os magistrados é a de que o Legislativo faça uma veemente defesa das instituições e condene firmemente as ofensivas à Corte. Então, isso aí a gente tem que ouvir agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, se realmente procede essa informação que a CNN Brasil deu, que é preocupante, né? A Corte aí fazendo pressão na Câmara, que aí detém todo o caminho, todo o processo aí do deputado que agora está preso. Então, a gente tem que aguardar. Eu olhei as redes sociais aqui do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele ainda não se pronunciou. E tem uma outra questão aqui, uma outra informação aí do jornalista Diego Escosteg, que também é preocupante, onde ele afirma que os líderes do Centrão, aí Arthur Lira, Ciro Nogueira, que eles tentarão articular hoje à noite, com a ajuda de advogados próximos ao grupo, uma solução política junto ao Supremo para o caso do deputado Daniel Silveira. Eles querem, de acordo com o Diego, que Alexandre de Moraes aceite revogar a prisão do parlamentar, revertendo-a numa medida menos gravosa e que, em troca, eles estariam prometendo caçar o deputado.
Temos que ficar de olho aí, então, porque realmente as casas legislativas estão, os olhos todos agora voltados para a Câmara dos Deputados. Augusto. Olha, Ana, eu só digo o seguinte, o Congresso não tem nenhuma vocação para o suicídio. E essa imprensa que noticia isso foi a mesma que já decretou o impeachment do presidente Bolsonaro, que tornou a eleição em que naufragou a candidatura do Baleia Rossi uma eleição equilibrada e que também acha necessário, como diz a Folha de São Paulo aos domingos, lutar pela democracia, né, que é ameaçada no momento pelo Supremo. O que eu acho é que, primeiro, o Senado precisa criar vergonha. Eles têm não só a responsabilidade de, em casos assim, examinar o impeachment, como eles têm que parar com essas sabatinas que se transformam em chás de senhora, chá das 5 da academia, para aprovar o indicado pelo presidente da República a uma vaga no Supremo. Foram eles, os senadores, que admitiram a presença no Supremo do Alexandre de Moraes e de todos, né, o Senado como instituição. Essa aprovação é recente. Tem muita gente lá que aplaudiu o despreparo jurídico, mental do Alexandre de Moraes. Esses senadores estão lá e devem explicações. E devem o exame do caso. Agora, se essas notícias forem verdadeiras, essas que a Ana mencionou, e se o Congresso abrir o precedente, eles serão os próximos. Os senadores serão os próximos. O presidente da Câmara será o próximo. Porque aí sim será estabelecida a ditadura do Supremo. Eles têm medo do quê? O Supremo tem como missão a guarda da Constituição, que eles seguem violentando o tempo todo. O tempo todo. Tá aí, voltamos à informação da Tamea. Acabou de ser inventado o mandado de prisão em flagrante. Isso não existe. Então, ou a Câmara trata de cuidar da Constituição, que está órfã, dependendo do Supremo, ou a Câmara também vai pegar um barco que vai naufragar na sequência e por culpa dos deputados. Ou eles enquadram os candidatos a tiranete aí do Supremo, ou eles serão os próximos. Antes do comentário do Zé, você queria completar, Fiuza, rapidinho? Não, só para acrescentar esse ponto importantíssimo que a Ana trouxe, que o STF frequentemente constrange o Congresso Nacional. Eu lembro bastante bem do ministro Gilmar Mendes fazendo bravatas contra a transformação em matéria legislativa da prisão após condenação em segunda instância. Eles fazem isso, meteram a colher também no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então, o Congresso Nacional é o momento de decidir se é ou não vassalo do STF. E antes de passar para você, Zé, a gente acrescenta aqui uma outra informação. É o seguinte, o presidente nacional do PSL, deputado federal Luciano Bivar, afirmou nesta quarta-feira que o partido está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis para a expulsão do deputado Daniel Silveira. Já o líder do PSL na Câmara, o deputado Vitor Hugo, defende que não houve flagrante e a opinião do parlamentar não pode ser considerada crime inafiançável. Em nota, Bivar afirmou que a executiva nacional do PSL repudia com veemência os ataques proferidos pelo parlamentar, classificados como inaceitáveis. Para o partido, não é possível enquadrar as declarações de Silveira dentro da liberdade de expressão. Se tiver as portas fechadas no PSL, Daniel Silveira já tem outro partido para ir. O ex-deputado Roberto Jefferson convidou o parlamentar para integrar o PTB. Zé Maria. Olha, são vários assuntos. Eu vou falar aqui primeiro do impeachment. Existem vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no Senado. Fiuza, os senadores não decidem porque o presidente não despacha. Se o presidente despachar, disser sim ou não, aí o assunto vai ao plenário do Senado Federal e é impossível que um presidente tenha esse poder. Eu não atribuo ao presidente do Senado esse poder de decidir se abre ou não. Mas, enfim, os presidentes do Senado sentam em cima do processo. Agora, tem um caso aqui que é muito interessante.
Antes de sair do mandato, o senador Davi Alcolumbre, em dezembro, caladinho, ele arquivou vários processos. E arquivou da seguinte forma: não aceitou. Então ele não disse sim nem não. Optou pela inépcia. E usou argumentos muito estranhos, como, por exemplo, foi apresentado um pedido do senador Luiz do Carmo, que é do MDB de Goiás, de impeachment de Alexandre de Moraes. Então, argumentou lá o deputado Luiz do Carmo de que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes devia ser votado no Senado Federal, porque ele abriu essa coisa chamada, esse inquérito aí da fake news. E Davi Alcolumbre, no final de dezembro, ou seja, no final da mandato dele, da gestão dele, não aceitou porque disse que o pedido não foi devidamente identificado o autor, porque não apresentou o título de eleitor com as suas certidões eleitorais. Só que me diz aqui o assessor do senador de que ele apresentou o título e de que estava no pedido. Então, colocou não aceitou, não disse sim nem não aceitou exatamente uma manobra para não ir ao plenário. Mas eu vou te dizer aqui, viu, Fiúza? Não demora muito, nós vamos ver o plenário do Senado julgando o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a pressão está muito grande. E agora, Rodrigo Pacheco chegou com a promessa de colocar a coisa mais transparente, inclusive com esta possibilidade de levar ao plenário um pedido de impeachment, levar ao plenário os senadores que digam sim ou não pela abertura. Sobre a pressão da Câmara sobre o Supremo e o Supremo sobre a Câmara, eu entendo que os deputados têm mandato parlamentar e são estáveis exatamente para não se submeter ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem as suas prerrogativas, também diante da estabilidade. Essa história de pressão para lá e pressão para cá, isto é normal e a Constituição prevê esta pressão. Os ministros do Supremo não estão falando de pressão, eles querem ficar acima do bem e do mal. Sobre a ida do Daniel Silveira para o PSL, essa é uma defesa do presidente do partido, Luciano Bivar, e ele tem maioria na Executiva Nacional. Então, se ele quiser, ele expulsa. Mas vai ajudar o Daniel Silveira, que quer sair mesmo do partido, como outros que querem sair, mas são impedidos pela legislação eleitoral. Sair do partido sem justa causa significa perder o mandato. Se ele for expulso, ele pode ir tranquilamente para outro partido. Agora, no PSL, há uma tentativa de unidade, né? O grupo do presidente Jair Bolsonaro e os que se afastaram, né? Eles podem se unir e tentar atrair de volta o presidente Jair Bolsonaro. Existe essa possibilidade rara aí. O presidente já indicou para vários que querem ir para o Patriota. Já não há mais chances aí de criar uma aliança. Então deve ir para o Patriota. Mas existe a possibilidade de unidade no PSL e a volta do presidente. Um sinal claro dessa unidade é a própria eleição de Luciano Bivar para a primeira secretaria, que foi com apoio do outro grupo, e a indicação do deputado Vitor Hugo, que é um competente líder, para o PSL, e a indicação da Bia Kicis para a Comissão de Constituição e Justiça e também a indicação para a Comissão Mista de Orçamento. Então, há uma tentativa no PSL de união. Sobre aquele acordo que a Ana falou, Ana, no início do programa que eu disse, é verdade. Eles estão tentando entregar a cabeça do Daniel. Olha, vamos colocar os pingos nos is e mostrar aqui os bastidores. O Daniel nunca foi aceito pelo clube das 5, do chá das 5, no Congresso Nacional. Todos o olham como um ser estranho. Sabe por quê? Que ele não entrou naquela boquinha do Congresso Nacional, naquela máfia do Congresso Nacional, naquela lei não escrita da ética e da malandragem. Ele faz críticas aos próprios parlamentares e ao Congresso Nacional. E isso atraiu para ele uma rejeição que agora ficou perigosa, apesar do espírito de corpo ali do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, que tem 2 inquéritos abertos, ele é réu em 2 processos no Supremo, tenta fazer um acordo ali de suspensão do mandato por 60 dias. Já existe um precedente do deputado Boca Aberta, foi suspenso 60 dias do mandato. Se houver a suspensão do mandato do Daniel,
a Câmara suspende a prisão e ele continua respondendo o processo no Supremo Tribunal Federal. Agora o processo entra nos eixos, porque o Ministério Público, né, ciente das suas atribuições, apresentou a denúncia.